redação era sobre invisibilidade, registro civil e invisibilidade como acesso. Desculpem. O registro, o bilhete de identidade como acesso à cidadania, direitos e deveres, né? Então vamos lá, pessoal. Essa aluna, Fernanda, disse o seguinte aqui pra gente. Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante, marcada pela miséria. Ponto. Vou parar aqui só para a gente entender bem. O que é Vidas Secas? Seguinte, Graciliano Ramos é um escritor brasileiro de um período que se chama aqui, é uma escola literária que se chama modernismo, né? Então ele foi um escritor brasileiro, modernista, muito importante. Eu coloquei o livro aqui, ó, só para vocês verem que essa pessoa leu um livro de literatura e citou na prova. Gente, eu posso citar na minha redação alguém que eu li? Algum escritor que eu goste? Eu posso citar, em vez de um escritor, um músico? A letra de uma música que eu gosto? Pode, sim! Aliás, não é um pode, é um deve. Lembra daquilo que a gente dizia antes, né? Como que eu tenho que fazer a minha redação? A redação é baseada nos textos motivadores, mas você soma com os conhecimentos que você acumulou ao longo da sua vida. Olha só, eu sou alguém que ama ouvir rap. Eu posso citar um rapper? Posso. Posso citar um pedacinho de um rap? Posso. Eu posso citar Paulo Flores, ao invés de um rapper, eu posso citar um grande nome da música popular angolana, como Paulo Flores? Pode. Você gosta das músicas dele? Cite. Eu posso citar algum nome importante da literatura? Eu posso citar Agualusa? Eu posso citar Pepetel, da literatura angolana? Posso. Eu posso citar Odete Semedo, da literatura guineense? Posso. Devo, né? Essa pessoa escolheu esse livro aqui do Graciliano Ramos, né? Que se chama Vidas Secas. Posso fazer isso? Claro, foi isso que ela fez. Ela leu esse livro, ela gostou desse livro e aí, gente, ela simplesmente resolveu começar a redação dela citando alguém. Mas vamos entender o que ela citou. Nessa obra literária que se chama Vidas Secas, Fabiano, que é o nome um dos personagens principais, e sua família, né, vivem numa situação degradante marcada pela miséria. Aí ela continua explicando mais um pouquinho. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como filho mais velho e o mais novo, como o mais velho e o mais novo, recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Olha que forte isso, né? Então, Fabiano tem nome. Deixa eu colocar em amarelinho aqui de novo. O Fabiano é o pai dessa família, ele tem nome. A esposa do Fabiano se chama assim a Vitória, ela também tem nome. Eu até coloquei aqui um quadro retratando eles, né? Então, o pai é o Fabiano, a mãe é assim a Vitória, mas as duas crianças não têm nome, são simplesmente o filho mais velho e o filho mais novo. Gente, isso tem a ver com o tema? Tudo a ver com o tema. Tudo a ver com o tema. Por que tudo a ver com o tema? Porque eles vivem numa miséria tão grande, porque aqui no Brasil a gente tem alguns locais que tem problema de seca. Então, tem lugares aqui, sobretudo no sertão, que nunca chove, ou chove muito pouco. Então, eles não têm o que comer por muito tempo, por muitos meses do ano, né? Essa família aqui do Fabiano, então, estava vivendo numa situação tão miserável que eles não tiveram dinheiro para poder registrar os seus filhos. Então, esses filhos não têm nome, não tem bilhete de identidade, não tem nada. Então, eles são invisíveis socialmente, tá? Gente, a citação que ela fez se encaixa com o tema? Perfeitamente. Ela leu esse livro, ela lembrou desse livro enquanto ela fazia aquela etapa que se chama banco de ideias, que é assim, anota tudo que você lembrar sobre o tema, né? Tudo que você lembrou sobre o tema pode ser muito importante para a sua redação. Foi isso que ela fez aqui, né? Gente, então reparem bem, uma redação com nota máxima,
Começa como a sua redação? Em geral, é fazendo uma citação. Essa citação, aquela hora alguém tinha me perguntado sobre citação, né? Eu não me lembro mais quem foi. Nazaré. Nazaré falou assim: eu posso citar? Olha, Nazaré, pode, mas ao invés de eu citar apenas coisas que já estão lá nos textos motivadores, eu posso usar os meus conhecimentos. Quais são os meus conhecimentos? Da minha vida. Gente, eu quero que vocês acreditem em vocês próprios. Vocês já viveram muita coisa. Então, músicas. Você lembra alguma letra de música que possa ser usada? Você já leu algum livro que possa ser usado aqui para começar a sua redação de um jeito interessante? Você lembra de um quadro? Você lembra de uma escultura? Eu sempre amo aquela escultura Chokwe de Angola que se chama O Pensador. Aliás, eu tenho um aqui, vou mostrar para vocês. Esse é o Pensador, é uma escultura Chokwe, que é uma das etnias de Angola, né? Então, olha só, eu posso começar minha redação falando assim: uma das esculturas símbolo do povo angolano é o Pensador, que vem da etnia Chokwe. A partir disso, existe a perspectiva de que o angolano é um povo que reflete muito. Olha só, se eu não posso começar minha redação somente citando uma escultura, tá vendo? Gente, o que eu tô pedindo para vocês, né? Eu sempre começo a minha redação de um jeito interessante, inusitado, citando alguma coisa que tem a ver com o tema. Eu não posso fugir, fazer uma maluquice, não. Eu vou usar ali umas 2, 3, 4 linhas para citar algo que eu lembrei que tem a ver com o tema e que depois eu vou fazer a inter-relação com o tema. Como que essa pessoa fez a inter-relação com o tema? Vamos ver? Vamos ler mais um pouquinho? Vamos lá. Fernanda, né? Fernanda falou assim: ao sair da ficção, então da ficção lá da literatura do Graciliano Ramos, né? Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que, olha aqui essa palavra, eu vou até marcar de outra cor, vou marcar de vermelho, porque essa palavra é importante, tá? Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade, a não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. O que aconteceu aqui, pessoal? Olha só, eu vou marcar agora de outra cor, de verdinho, tá? Eu só vou deixar a palavra problemática em vermelho, porque essa é uma palavra muito importante. Eu vou marcar até aqui de verde. O que aconteceu até aqui? Reparem bem. Depois, então, ó, em amarelo, é isso que eu falei. Usem um recurso interessante, uma citação, tá? Usem alguma coisa legal. Depois disso, em verde, você vai explicar exatamente o que é o tema. Foi exatamente isso que ela fez, que a Fernanda fez, né? Então, depois dessa ideia legal, dessa ideia interessante, inusitada, você vai usar as próximas linhas para explicar o tema, né? E qual que é a sugestão que eu dou? Para explicar o tema, gente, muita atenção, tá? Vocês vão copiar. Nazaré, presta atenção que eu usei a palavra copiar as palavras-chave do tema. Quais são as palavras-chave do tema? Olha aqui que perfeito, ó. Cidadania, invisibilidade, vou marcar de vermelho, e registro civil. Essas palavrinhas aqui foram dadas pelo exame. Sabrina, então, o que você está dizendo? O tema da redação, somente o tema, aquele enunciadozinho do tema, eu posso copiar as palavras? Não só posso, como devo. Por quê? É a única certeza que o teu examinador tem que você não vai fugir do tema. Então, todas as palavras-chave do tema, vocês vão repetir em todos os parágrafos. Gente, aí vocês vão falar assim, puxa, mas eu tinha aprendido na escola que a minha redação não pode ser repetitiva. Eu entendo, verdade. Mas você vai mostrar repertório, vai mostrar vocabulário nas outras palavras. As palavras do tema têm que aparecer mesmo, elas mesmas, tá? Então, essas palavrinhas que apareceram lá no exame, lá no tema da redação, cidadania, invisibilidade e registro, vão aparecer toda hora.
Essas você pode ser redundante, essas você pode repetir sim, tá bom? Porque palavras do tema a gente repete mesmo, não tem problema. Então vamos lá, a gente já viu duas estruturas. Algo interessante para a introdução, a apresentação do tema logo a seguir, com a palavra problemática, porque se você não tem um problema, você não tem que dar solução. Então, a melhor coisa a ser feita é, ao apresentar o tema, usem a palavra problema mesmo. Por quê? Todo tema tem que ser transformado num problema. Gente, não ter cidadania é um problema em si. Mas e se o tema não for um problema? Você cria um problema. Gente, toda introdução tem que ser a apresentação de um problema. Então, necessariamente, na hora de apresentar o tema, já fala do problema. Usa a palavra problema. Em relação a esse tema, a problemática é, igualzinho ela fez, nota-se que a problemática apresentada tem que ser um problema. Por quê? Quando eu sei que tem um problema, é muito fácil depois eu encontrar uma solução. Todo problema vai ter a busca de uma solução. Onde que eu dou a solução? Lá embaixo, gente. A conclusão é justamente a solução do problema. Então, eu identifico o problema no começo e eu termino a conclusão dando a solução para o meu problema. Essa que é a redação bem perfeita, né? Eu começo com um problema e termino com uma solução, tá bem? Vocês estão vendo, gente, que a introdução tem que colocar muita coisa, então precisa de espaço para tudo isso. Quanto menor a letra, mais vocês vão conseguir cumprir esses pré-requisitos, tá? Que a redação tem. Vamos ler a última parte da introdução. Ops, desculpa. A partir desse contexto, não se pode hesitar. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Então, o que ela está dizendo? Né? Que a gente, em relação à falta de cidadania, nós não podemos hesitar, a gente não pode titubear, a gente não pode ter receio. É imprescindível compreender o impacto, eu vou marcar isso daqui de rosa, os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Gente, essa pessoa aqui, Fernanda, tirou nota máxima, mas ela não foi muito didática, né? Então, assim, eu daria nota máxima porque a redação é muito boa, só que tem um probleminha aqui na introdução, que ela não explicou rápido, assim, né? Qual que é a tese que ela vai defender? Ela só está dizendo assim, a gente tem que compreender os impactos. Então, quando ela fala compreender, ela está dizendo assim, vamos ter que entender, né? Da onde vem a falta de identificação oficial da população e o impacto gerado. Essa é uma redação, portanto, que a gente vai entender que é por causa e consequência. Ela tem aqui um projeto de texto, né? Que é, vamos entender da onde vem a causa do problema e depois qual que é a consequência gerada por esse problema. Então, o que significa, portanto, o último pedacinho da introdução? A apresentação do projeto de texto. Toda redação tem que ter um projeto. Existem aulas lá no canal do YouTube justamente sobre como fazer um bom projeto de texto. Eu sugiro 2 tipos de projeto de texto. Um projeto que é a causa mais a causa e o outro projeto que é a causa mais a consequência. São 2 coisas diferentes. Então, aqui na introdução, eu vou dizer se é um projeto por causa mais causa. Então, eu já vou falar, olha, a causa é essa e a outra causa é essa. Ou ainda, a causa é essa, a consequência é essa. Aí, a causa eu vou provar no primeiro parágrafo argumentativo e a consequência eu vou provar no segundo parágrafo argumentativo. Ou a causa eu vou provar aqui e a outra causa eu vou provar aqui, tá? Então, depende do meu projeto de texto. O que importa? O que eu prometer na minha introdução, eu vou ter que comprovar nos 2 parágrafos argumentativos, né? Então, sempre eu vou anunciar o que serão os meus próximos parágrafos. Gente, retomando tudo que eu falei até agora. O que contém uma boa introdução? O que contém a introdução nota 1000? Toda introdução tem 3 partes. Uma parte que é uma ideia legal, que é uma ideia que você vai trazer à tona para começar bem a sua redação.
No caso, ela usou Graciliano Ramos e eu estou sugerindo que você use os seus próprios conhecimentos. Música, artes, o que quer que seja. Então, ideia legal para começar a redação. Apresentação do tema e do problema da redação. E, por fim, apresentação da tese. O que é tese? O meu ponto de vista. Eu tenho que anunciar a minha opinião para que depois, no desenvolvimento, eu comprove a minha opinião, tá? Então, toda introdução tem 3 partes. E o que eu quero que vocês separem, né? Cada parte tem um divisor. Cada uma das 3 partes tem uma marca. Essa marca vem como um pontinho final, tá vendo, ó? Pontinhos. Um pontinho, eu coloquei um pontinho grande só para mostrar que entre o amarelo e o verde tem um ponto. Então, entre o verde e o rosa também tem que ter um ponto. Então, gente, cada uma dessas 3 partes da introdução necessariamente tem um divisor. Esse divisor é o ponto, tá? Então, lembrem-se disso, introdução com 3 partes e essas 3 partes separadas por ponto. Uma parte que é explicar uma ideia interessante, a segunda, tema mais problema, e a terceira parte é a apresentação do meu ponto de vista.